Continuando sobre o livro da Amadora, que não é só sobre a Amadora. Não é verdade, mestre? É verdade, Dr. José Manuel Barata Feio. É verdade. Nós tentamos, a partir da Amadora, quer dizer, ver as suas implicações no resto do mundo. Do mundo, muito bem. Aliás, temos muita coisa para fazer quando se fizeram uns vídeos sobre o campo, a aviação, não é? Obrigado, em que a Amadora teve um papel muito importante, que merece a pena ser relembrado. Mas isso falaremos noutro vídeo. Noutro vídeo, sim. Se achar bem, depois podíamos fazer vídeos dos exteriores. Sim, claro. Não é verdade? Claro. Uma das pessoas que fez isso com muito sucesso foi o professor Armando Saraiva. Às vezes visitava locais e, portanto, uma história com ligação emocional, visual, não é muito mais demonstrativo. Hoje em dia há uma senhora na RTP2 que faz um programa muito interessante sobre as visitas guiadas. Sim, claro. Eu sou habitual de espectador. Sim, eu também. Mas por isso, não há nada como seguir as ferramentas que resultam, não é? Vamos seguir. A visita guiada. A visita guiada, exatamente. E então, Angola e Amadora, fala-nos lá um bocadinho sobre esta ligação. Quer dizer, aqui assim, o que eu queria falar era sobre a língua portuguesa, não é? Muito bem. Portanto, a língua portuguesa, tal e qual como hoje o inglês, que é uma das línguas mais faladas, em termos comerciais, industriais e, portanto, comunicação em geral, devido à aviação. Quer dizer, os aviões, para poderem aterrar, tinham que comunicar com os operadores de terra, não é? Para manterem lá aqueles níveis de aterrissagem, essas coisas todas. Portanto, no século XV, quando as caravelas chegam à África, que não iam com a intenção não era apenas de descobrir o caminho marítimo para a Índia, foi o português que ficou lá até hoje, não é? Portanto, que havia necessidade de quê? De trocar mercadorias. Portanto, as caravelas vão daqui carregadas com mercadorias, panos, espelhos, sobretudo é famoso, muito bem. É para o Brasil, e tecidos, que eram produtos que não eram conhecidos na altura em África, não é? E, portanto, para se efetuar essas trocas, na base dessas trocas está a língua, não é? E quando os mercadores entram para a África dentro, estamos a falar África, Angola e Moçambique, levam língua. Ora, portanto, a língua é depois agora trazida, e nós até na nossa língua temos algumas palavras que eram naturais da África, como o bué, por exemplo. O bué. O bué. Portanto, era isso que era importante ressalvar, não é? Quer dizer, uma das coisas que nós deixamos em África e que ajudou a construir a África foi precisamente a língua portuguesa, não é? Todos os países a participação portuguesa adotaram o português como língua oficial. O Brasil, aliás, foi o português que permitiu a unidade do Brasil também. E eles reconheceram isso. E Angola que também manteve-se unida precisamente pelo português. Não há força maior do que seja essa língua, não é? Nesse espaço cultural, não é? Além da língua, depois foram muitas outras coisas. Foram estados completos, não é? Dom João V, com a fundação do Reino de Brasil, não é? E, enfim, e muitas outras coisas que nós poderíamos, quer dizer, referenciar aqui assim, que resultam precisamente da adoção da língua portuguesa, não é? Inclusive até a abolição da escravatura. Porque a escravatura, quando os portugueses lá chegaram, estava lá implantada, não é? Aliás, absolutamente, a escravatura existiu sempre. Havia sempre. Em breve trarei para aqui um livro que demonstra isso. A escravatura existiu sempre e os povos escravizavam-se uns aos outros. Exato. Conforme a pressão comercial.
ou opressão guerreira, um que tinha mais uma arma, ou mais gente, ou mais homens, acabavam por oprimir o outro e obrigar as mulheres, ou as crianças, ou os idosos a serem escravizados e trabalharem para eles. A escravatura não é uma coisa típica da Europa, nem uma coisa típica do século XV para cá. Existiu sempre. Existiu sempre. E ainda hoje em dia parece que de vez em quando ainda há uns surtos de escravatura. Mas a escravatura em África, quando os portugueses chegam à África, a escravatura praticamente tinha acabado já na Europa. Porque resulta, quer dizer, da luta entre tribos indígenas, não é? A Europa passou por essa fase. E até a Grécia, que com as cidades-estados, essas coisas, quando dominavam outros, aproveitavam. E a escravatura pode ser uma libertação, não é uma opressão. Porque a força dominante, quer dizer, a tribo que conquistava o outro, e vencedora, não é? Vencedora, dava-lhes as hipóteses seriam três. Ou serem mortos, não é? Mortos, como aconteceu muitas vezes, não é? Ou serem escravizados, ou até serem canibalizados, não é? E então a escravatura aí aparece como uma redenção. Nem sempre como a pior hipótese. Nem sempre como a pior hipótese, não é? Aliás, os escravos da altura, não é? Já continham em si a vergonha, quer dizer, de serem os vencidos. Eles vivem com culpa. Eles vivem com a culpa de serem vencidos, não é? Pois. E os outros, quer dizer, aproveitaram-se disso. Portanto, tem que ser vista, quer dizer, assim. E não, quer dizer, como que às vezes aparece nos desenhos animados, as caravelas vazias a irem caçar, como já se disse, os negros, como coelhos. Não, a escravatura aparece como um sentimento de sobrevivência. Pois. Eu prefiro ser escravizado a ser comido ou ser morto. Ou ser escravizado por outros ainda mais cruéis. Ainda mais cruéis. Ainda mais cruéis. Porque os povos, quer dizer, os povos dominantes, não é? Vendiam os seus escravos porque sentiam o direito de vender o escravo, não é? Que ele aceitava. Pois. Que ele aceitava, porque eu fui vencido, eu sinto-me culpado. Eu sou culpado de ser vencido, a culpa é minha, não é? Muito bem, mas sobre estrangeiros, a ignorância e o preconceito sobretudo na sua forma mais obtusa, que é a falsa generalização, não é? Portanto, Portugal adquiriu a independência com o apoio da Inglaterra na crise de 1383-85. O nosso Dom João Mestre Viz casou com uma senhora inglesa. Sim. A ínclita geração do infante Dom Henrique aprendeu muito com os ingleses e com a construção naval, que era uma potência tipicamente marítima. Ao passo que nós não éramos uma potência tipicamente marítima até Dom Pedro. Portanto, a senhora de Lencastre, a inglesa, educou muito bem os seus filhos. Temos que estar grato aos estrangeiros. Tornaram-se nacionais. Não é bem assim. Naquela altura, uma senhora casasse com um nobre português, não adquiria a nacionalidade do marido, a família não deixava. Ela continua a ser dessa nacionalidade e dessa cultura, e tinha que lhe permitir que ela tivesse as aias, e a cultura, e a sua alimentação, e a sua maneira de ser. Portanto, Portugal também deve muito ao estrangeiro. Não somos mesmo contra os estrangeiros, e isto tem a ver com a Amadora. Claro que sim, quando foi a Guerra da Independência, a Guerra da Restauração, perdão, em 1640, vieram para cá austríacos, os grandes fornecedores de armas, sobretudo canhões, mas outros tipos de armas, os mosquetes, etc. E os seus instrutores eram generais e oficiais superiores austríacos e daquela zona do Império Austro-Húngaro. Portanto, também temos que estar agradecidos. A reconstrução de Lisboa foi feita também com arquitetos estrangeiros e com técnicos estrangeiros. E assim sucessivamente, o caminho de ferro veio para cá com tecnologia dos escoceses, que tinham sido os padrinhos, os inventores, não é verdade, da máquina a vapor. Portanto, e o aço era um aço que era, sobretudo, aprendido com as potências do norte da Europa, que tinham ferro, nós não tínhamos, não é? Portanto, temos de estar gratos na regeneração, nos anos de 1850,
do qual a Amadora é grande tributária. Foi das primeiras grandes linhas de comboio de caminho de ferro de Portugal. Estou certo, não estou, mestre? A linha de Sintra foi das primeiras. E a Amadora adquire uma certa centralidade. Portanto, nós estamos gratos aos estrangeiros. Já estamos a falar há muito tempo. A Amadora tem muito que se lhe diga e é amiga dos estrangeiros. Muito obrigado.